Então, boa tarde, gente. É uma satisfação, assim, nós termos um evento presencial, sobretudo porque aqui no programa, nos 2 últimos anos, as 2 ou 3 últimas disciplinas que eu dei foram todas online, remotamente. Então, muitos de vocês eu não conheci pessoalmente, só por tela, né? E por tela é uma coisa muito estranha. Então, é muito bom ver pessoalmente aqueles e aquelas que eu só via em tela, né? E acho que essa semana tem sido produtiva, né? A primeira noite foi muito boa, quem não assistiu realmente vale a pena. Ontem também rendeu uma discussão que extrapolamos o tempo até porque a discussão estava boa, né? O debate que veio depois. E hoje também. E hoje também contamos aí com a presença aí de quem entrou este ano, quem entrou ano passado, mas também o professor Cícero, que está aí conosco, a professora Maria Giane, que está aí conosco, uma egressa do nosso curso, que é a Ingrid, que é professora também, está fazendo doutorado aqui no Departamento de Sociologia da UFES, desenvolvendo a continuidade, assim, adaptada para doutorado, de uma pesquisa que ela fez exatamente no mesmo programa de Ciência da Religião em que vocês estão, né? Ela foi professora também do nosso núcleo, né? Nas disciplinas de ensino religioso, de religiões afro-brasileiras, o que mais? Espiritualidade científica, História do ensino religioso. Essas coisas assim. Estágio 4, estágio 1, 2, 3, 4. Então, acaba sendo assim, um encontro também de etapas geracionais do curso diferentes, né? Seria bom se a gente pudesse ter um evento também com egressos, o que andam fazendo os egressos, né? Trazer os egressos para falar, né? Inclusive, o Bonfim me pediu, Glaucio, faça um que eu estou com um livro novo e queria apresentar. Trazer os egressos, né? Até o Leno está fazendo doutorado em Sociologia, né? O rapaz lá, o Antônio, né, está na Filosofia, né? Tem egressos nossos aí que estão... O seu aluno também vai sair livro, né? O seu ex-aluno da capoeira. Acho que vou fazer um evento no próximo semestre contando com os egressos para falar do desenvolvimento da pesquisa e da importância que foi passar pelo mestrado, né? Infelizmente, vocês sabem, nós não temos o doutorado ainda, até por falta de professores, e por isso que quando o Glaucio falou, tomara que entre, eu falei, tomara, porque também alivia para nós que temos que dar sempre outras disciplinas, né? Então, gente, vamos fazer assim, ó, sem essa formalidade excessiva, que acho que não cabe para o momento, a ideia é ter um bate-papo, mas um bate-papo sistematizado, teoricamente, né? A partir da apresentação dos 2 colegas, e aí cada um vai ter aí, o que foi combinado, meia hora, 40 minutos? 40 minutos? 50, não sei? Mas acho que pelo atraso, não sei se vai manter o horário. Não sei. Uns 40 minutos. 40 minutos está bom, porque aí, de repente, vocês deixam algumas coisas para o ar para vir depois as palestras, né? Então, o Glaucio já apresentou o professor D'Artagnan aí, que veio de Juiz de Fora, e agora é efetivo também aqui da UFES, atuando por enquanto na graduação, né? E ele vai apresentar para vocês aí um pouco, dentro desse espírito de que é um seminário de pesquisa, como que ele desenvolveu a pesquisa de doutorado dele, não sei se vai falar do mestrado também, mas em todo caso, construção do que a gente costuma chamar de delimitação do objeto, o que foi, quais eram as dificuldades enfrentadas, sejam bibliográficas ou de acesso à bibliografia ou de acesso à entrevista ou pesquisa de campo, não sei exatamente o que você fez, né? Mas, quer dizer, eu sei, mas acho que eles não sabem, né? Então, acho que vai ser um bom bate-papo para a gente conhecer a pesquisa do colega e, sobretudo, também conhecer as dificuldades da pesquisa que cada um tem no seu âmbito próprio da pesquisa que esteja desenvolvendo, tá? Então, D'Artagnan, fique à vontade aí, você é bem-vindo no nosso grupo. Você, Edemir, também, tá? O que eu falei também vale para você, tá? Depois veio o Edemir. E aí você tem aí uns 40 minutos e eu depois vou só coordenar, depois que o Edemir falar, vamos resolver já se o pessoal já faz perguntas para ele ou espera o Edemir falar, porque às vezes é melhor, né? Os 2 fazem juntos, porque são áreas diferentes, então, às vezes,
fica bom as perguntas irem diferentes. E a ideia, gente, é vocês mesmos se expressarem. Não é um teste teórico para vocês. É um momento para que vocês que são discentes digam, olha, minha pesquisa é tal e eu estou com um problema semelhante ao que você enfrentou, como é que você foi por aqui e tal. Aproveitem o momento do seminário de pesquisa, é exatamente isso. É um momento letivo, né? E exatamente para a gente trocar essas ideias. Então, fique à vontade aí, a partir de agora, tá? Obrigado, professor Calvani. Deixa ele usar os dois microfones, que aí não fica dando eco. Deixa eu só pedir a minha água que eu esqueci, está aí embaixo. E a minha pastinha, caso depois eu anotar as perguntas. A gente vai na pressa. Obrigado, Ademir. A gente sai na pressa e esquece as coisas. Obrigado. Então, gente, como Calvani e Glaucio já apresentou, meu nome é D'Artagnan. Eu estou agora, professor aqui na Ciência da Religião, na graduação, e vou apresentar para vocês não só a questão da minha palestra, da minha pesquisa, mas eu preparei algumas introduções que eu vou articular também para vocês terem uma certa delimitação. Então, eu vou começar falando da minha área profissional para vocês entenderem, Minha formação, como a pista aí, do Glaucio, eu tenho a mesma formação que ele, na mesma universidade, inclusive a mesma escola, Então, a gente tem um trajeto. Mas eu fiz meu bacharel em Ciências Sociais na UFJF, e aí já lá eu comecei o meu tema, que vocês vão ver que é sobre magia, bruxaria, Então, já desde ali do TCC eu já estava envolvido nessa área, quando eu comecei a ver A Bruxa e a Mídia, uma análise da imagem da bruxa do seriado The Secret Circle, que era um seriado norte-americano que começou, assim, lógico que houve muitas obras midiáticas que já faziam essa ressignificação, mas esse seriado ele tinha uma aproximação muito grande com uma das religiões da bruxaria moderna, que é a Wicca, Então, ele trouxe muitos desses elementos e eu quis trazer essa ideia da ressignificação mesmo, porque até alguns anos atrás, a bruxa aparecia nos contextos de obras literárias, de filmes, como a vilã. Ela era a anti-herói, aquela que ia atentar contra o herói e impedi-lo de chegar a algum lugar, a endemoniada, diabólica. E de um tempo para cá, tanto na literatura, que veio antes, inclusive, quanto também nas obras midiáticas, dos filmes, das séries, a bruxa começou a ser ou uma ajudante do herói. A bruxa heroína é bem mais recente, no início ela era uma ajudante, que herda um pouco do estereótipo das fadas medievais, porque na Idade Média se fez essa distinção, entre a bruxa como a endemoniada e a fada como... Ela não era bem angelical, ela não era bem próxima de Deus, mas ela era boazinha, A fada era do bem, a bruxa era do mal, era bem clara essa divisão. Mas aí você tem essa assimilação em que a bruxa agora tinha... no início a gente ouvia muito, bruxa das trevas, bruxa da luz, bruxa negra, bruxa branca, até que isso foi se sintetizando e você tinha uma bruxa que não necessariamente era maligna. Em alguns desses seriados, a bruxa tinha o aspecto dos dois lados, ela era neutra, por assim dizer, ela era capaz de ser maligna e capaz de ser benigna. Então, eu pego esse seriado, a primeira temporada desse seriado, para ver essa ressignificação a partir da bruxa. Uma das minhas grandes tristezas é que o meu notebook pifou e eu perdi o meu texto. Então agora ele só existe impresso em Juiz de Fora. Futuramente espero estar lá para fazer a cópia, para fazer o processo. Mas enfim, depois eu fui licenciado em Ciências Sociais. Na época em que eu entrei no meu curso era permitido fazer a dupla graduação, licenciatura e bacharelado. Eu fui inclusive a última turma do meu curso que teve acesso a esse benefício. Então, eu inverti o que na maioria das pessoas fazia o bacharelado depois da licenciatura e eu quis fazer primeiro. E aí essa é uma dica que eu dou para vocês. Corram atrás de escrever os textos de vocês, não deixa para o final não, vão escrevendo de pouco em pouco. Sempre que vocês tiverem um tempo, vão escrevendo ele, porque o texto é sempre a pior parte de ser escrita. Então, eu tive essa sacada e falei, não, eu vou investir no meu bacharelado primeiro porque a licenciatura é mais fácil. Então, se eu precisar atrasar o meu bacharelado, eu não termino a minha graduação depois. O meu prazo de graduação seria o mesmo. Eu teria um semestre para ainda estar fazendo o meu TCC. E aí, depois eu entrei no mestrado em Ciência da Religião na UFJF. Meu tema sempre foi religiosidade. E aí a minha dissertação foi intitulada Há Bruxas na Cidade, a Wicca a partir da representação da UWB. O UWB é a União Wicca do Brasil.
né, uma associação representativa dos Wicanos, uma das associações representativas dos Wicanos, essa com grande força no Rio de Janeiro. Eu morava ali em Juiz de Fora está 3 horinhas do Rio, né, por praticidade. A gente escolhe campo por praticidade, a menos que a gente esteja num cenário muito positivo do cenário das pesquisas em pós-graduação, terem verbas, custeios de campo, que não é o nosso cenário atual, e também já não era muito o meu cenário naquela época, estava melhor do que está agora, mas já não era o cenário naquela época, a gente escolhe campo dentro do que é viável a gente fazer também de pesquisa. E para mim ir ao Rio não seria a coisa mais impossível do mundo, né? Era próximo, dependendo dava para fazer um bate-volta, né? Então eu acabei escolhendo uma associação representativa com força no Rio de Janeiro. E aí aqui tem uma peculiaridade dessa dissertação que eu queria tratar antes de eu falar. Eu vou hoje falar mais sobre a minha tese, porque ela foi onde eu pude desenvolver melhor o meu campo e vou explicar o porquê. O que aconteceu? A minha ideia na minha dissertação era inicialmente estudar a parte tanto mágica, ritualística, quanto também política, né, da representação de uma religião que é muito segregada, muito dividida entre si, que não tem uma unidade de como que isso se dá, de quais são as polêmicas, as disputas colocadas, mas também conhecer a parte prática, os rituais. E eu fiz um campo, né, indicado pelo presidente da UWB, eu fiz a imersão num campo dentro de um coven, coven é um nome dado por esses agrupamentos wicanos, dentro de um coven no Rio de Janeiro. E eu passei 1 ano e meio de pesquisa nesse coven. Quando eu encerrei a minha pesquisa, eu cheguei para a liderança e falei, olha, isso tudo com autorização de pesquisa, eles estavam cientes de que eu estava pesquisando isso, sempre estejam atentos, tá? Autorizado, documentado, papelzinho, isso tem que ter sempre. Só que o papel, a autorização, no finalzinho dele lá tinha uma daquelas letrinhas pequenas que dizia da seguinte forma: a qualquer momento o campo pode se negar a participar da pesquisa, invalidando parcial ou totalmente os dados coletados. Havia essa cláusula até para a pessoa se sentir protegida. Só que isso nunca tinha sido, pelo menos do que eu saiba, acionado. Quando eu cheguei no meu último dia de pesquisa, eu agradeci, avisei para a suma sacerdotisa do local que eu estava encerrando, que ali eu ia finalizar a minha dissertação, depois enviaria uma cópia para ela, aquele processo todo. Então, a gente repensou e a gente não quer mais fazer parte da pesquisa, não. Eu tinha 3 meses para o final da minha dissertação. Era impossível eu fazer qualquer outro campo. O que me salvou é que eu não fiz só o campo. Eu participei de seminários públicos, de eventos públicos em jardins, em outras coisas que não eram só do Coven, mas que estavam sob o jugo da UWB, que eram públicas. E com relação a isso, as pessoas podem se negar a darem entrevistas, se negar a usar dados pessoais, mas aquilo que acontece no âmbito público é passível de análise. Então eu passei 3 meses reformulando a minha dissertação do início ao fim, tanto que hoje eu tenho raiva da minha dissertação, eu não gosto dela, porque eu falo, não era o que eu queria fazer, né? Para adequar a um campo que no final, nos 45 do segundo tempo, falou, não vai rolar. Tudo isso que você coletou, todos os vídeos, as fotos, as entrevistas, não pode. Né? Então isso acontece. E na religião, essa suspeita é grande. Né? As pessoas, quando a gente analisa a religião do outro, parte da religião quer que você analise para legitimá-la. Acha que a gente, como cientista da religião, vai legitimar. E a outra parte fica, então, ele pode, na verdade, fazer o oposto de legitimar, né? Me condenar aqui. Olhar, falar que bruxaria não existe, que magia não existe, que é um monte de gente histérica. Né? Então, então, eu ia chegar nesse ponto. Em um dos eventos da UWB, eu fui convidado, inclusive, para participar de uma mesa, que seria uma mesa científica, junto com uma professora da UF, né, lá no Rio, da Universidade Federal Fluminense, que inclusive era minha base bibliográfica inteira era essa professora quase. Né? Então, para mim, foi uma honra sentar numa mesa com ela, sabendo que ela era doutora e eu era um mero mestrando. Só que quando eu estava chegando perto da mesa, a liderança chegou para mim e falou assim, então, você poderia, na sua fala, apontar o fato da Wicca ser a religião mais antiga do mundo? Eu não posso fazer isso. Isso não é um dado histórico. Isso é um mito de criação da religião de vocês, que remonta a uma pretensa religião matriarcal do passado. Mas não tem dados históricos.
que corroborem com isso. Eu não posso contrariar, eu não posso dizer que vocês não são herdeiros dessa religião que vocês dizem existir no passado. Mas eu não posso atestar a existência de uma religião que não tem dados sobre ela. Né? Então, é o campo tentando usar a gente ali e isso acontece. Então, a gente está no meio de um campo, no meio de uma disputa muito grande. E aí, no meu doutorado, eu fiz a tese O Caldeirão da Bruxa, Magia e o Sincretismo Religioso na Wicca. A minha tese se pretendia muito mais ampla, e eu vou explicar mais ela para vocês, porque eu queria fazer um contraste entre a prática wiccana aqui em São Paulo, porque os covens de São Paulo eram mais abertos a esse tipo de pesquisa, porque estavam menos envolvidos nos problemas políticos, por assim dizer, políticos que eu falo interno, não político com a política externa, mas entre disputas dos covens. A Wicca ela é muito marcada por muitos problemas e disputas internas. Em São Paulo, isso era mais ou menos apaziguado, porque havia uma grande liderança da Wicca em São Paulo que era referência. Então era apaziguado não porque todo mundo se convivia bem, mas porque essa liderança literalmente massacrava as lideranças contrárias a dele. Então, por conta disso, ele se sentiu em uma posição hegemônica onde tinha uma abertura maior. Então eu fui para o campo de São Paulo e conheci o campo wiccano em Belém, no Pará. E eu gostei do contraste porque em Belém, e aí eu vou explicar isso para vocês quando eu for falar das deidades da Wicca, em Belém eles tinham um trabalho com uma pegada com as deidades indígenas. Enquanto em São Paulo, isso não era nem citado. Então eu queria fazer esse contraste da brasileiridade dentro da Wicca. Só que aí veio o corte de verbas do governo, ficou impossibilitado a minha pesquisa em Belém e eu tive que concentrar só em São Paulo. Né? Eu já tinha desenvolvido uma parte da minha pesquisa em Belém e essa parte foi mantida, mas eu tive que concentrar em São Paulo. E aí a minha atuação, eu tive estágio docente como professor de Sociologia na EJA do Colégio de Aplicação João XIII, que é um colégio da UFJF, e aí ele tem, né, essa modalidade de estágio docente, onde a gente assume disciplina, tá? A professora efetiva da Sociologia da escola tinha 6 turmas durante a manhã. Eu tinha 9 durante a noite. Eu ganhava R$500, ela ganhava o salário de um professor universitário. Né? Então, enfim, é um estágio, mas é uma prática docente normal. Eu fui professor ali, efetivamente, de 9 turmas. Fui educador social do processo estratégico Poupança Jovem, né, em Juiz de Fora. É um processo que eu gostei de atuar pela possibilidade ampla que ele dava na escola, da gente trabalhar gincana com os alunos, levar alunos para cinema, fazer uma série de coisas, mas é um processo por si só complicado e problemático na educação de Minas, que graças aos deuses não existe mais, né? É um processo que foi rompido, porque ele basicamente dizia o seguinte, era uma espécie de suborno para o aluno. Né? O aluno do ensino médio que completasse os 3 anos do ensino médio sem repetir de ano, sem desistir do ensino médio, ganhava R$3.000 no final, do governo. Né? E aí nisso ele tinha que cumprir umas atividades. Só que aí tinha uma série de regras para o aluno cumprir isso, mas era essa tentativa de, ao invés de melhorar a educação para evitar o abandono, de melhorar a situação socioeconômica do aluno, você literalmente condicionava o aluno, tipo, olha, a gente faz uma poupança para você permanecer na escola, mas não sai da escola não. Então era uma espécie de suborno. Esse dinheiro poderia ter sido muito melhor empregado na infraestrutura da escola, melhorando a qualidade de professores, pagando mais professores, aumentando o número de escolas. Poderia ser um dinheiro muito mais efetivamente aproveitado. Não que eu seja contra o financiamento do aluno, mas vamos supor, um aluno que eventualmente se transferisse no meio do ensino médio para um outro estado que não tem poupança jovem, ele perdia. Se ele transferisse no 3º ano, ele teria R$2.000, né, em tese. Ele perdia aqueles R$2.000, ele deixava de ter direito. Então não era, de fato, um benefício para o aluno. Né? Inclusive, foi encerrado pela justiça porque teve inúmeros alunos que até hoje não foram, e até hoje mesmo, até 2022, eu fui em 2017, em 2015, 2013, 2015, até hoje, em 2022, tem aluno com processo que não foi pago pelo governo. Né? Então, era um processo complicado. Mas a abertura de gincanas, de dinâmicas, de contextualização, de sair desse espaço sala de aula só, aula, era interessante. Fui professor numa escola penitenciária de ensino religioso em Juiz de Fora em 2017, e agora, em 2022, antes de passar no concurso, eu estava professor no novo ensino médio das disciplinas de estudos orientados, projetos de vida e tutoria, que eu não vou entrar aqui nas minhas críticas a essas disciplinas, mas tem e muita,
E também como professor de ensino religioso, né, trabalhando em 2 escolas em Juiz de Fora. E agora estou aqui na graduação em Ciência da Religião. Antes de eu efetivamente falar com vocês sobre a minha pesquisa, eu quero pontuar as minhas áreas para vocês, né? Então, eu tenho interesse em continuar meu trabalho com esse eixo mágico, com os temas de magia, práticas mágicas, bruxaria histórica ou cultural, a bruxaria moderna, que é diferente. A bruxaria histórica, né, seria a bruxaria dos dados históricos da Idade Média, que é diferente dessa que é praticada hoje, e a cultural é essa bruxaria e feitiçaria praticada pelas várias culturas, né, tanto tribais quanto culturas que a gente consideraria, né, mais urbanizadas, mas isso é bem entre aspas, tá, gente? São contextos complicados. No decorrer do mundo. Então, esse tema me pega a bruxaria moderna, que é essa bruxaria urbana, que surge ali no contexto do século XIX para o século XX, que é a qual eu me insiro, né, enquanto pesquisa na Wicca, que é uma das vertentes dessa área, o neopaganismo, que é um revivalismo de religiosidades pagãs do passado, principalmente religiosidades pagãs europeias, mas tem outras também. Nova era, mitologia e folclore. Folclore aqui a gente está entendendo saberes populares. Eu sou uma pessoa que advoga pela palavra folclore, apesar das tribos indígenas não gostarem mais dessa palavra pelo uso pejorativo dela, mas eu falo que algumas palavras precisam ser trazidas de volta à sua origem, né? Folclore etimologicamente significa folklore do inglês, né? Folk popular, lore a gente traduziria como tradição. Mas é uma tradição fundamentada. Nem tudo que é tradição é lore em inglês, né? Tanto que existe a palavra tradition e existe a palavra lore. Então, lore é uma tradição fundamentada, seja por uma prática recorrente de longa data, seja por livros, por manuais, né? Então, folclore seria esses saberes populares consolidados de um local, né? Não é pejorativamente como a gente acha que é conto de pessoas da roça, conto de pescador, no sentido pejorativo que é usado. E isso me interessa, esses saberes populares me interessam. E aí eu trago essa palavra de volta na sua origem, lembrando que o cristianismo, que muitas vezes aponta o uso do folclore como algo primitivo, negativo, demoníaco, é cheio de folclore também. A maioria desses contos pescadores são cristãos. Tem origens, às vezes, afro-brasileiras e indígenas, mas são contos cristianizados. A maioria desses contos folclóricos, inclusive, tem uma carga de ter sido absorvida pelo cristianismo, de fala cristã muito grande. Então, o folclore também é a nossa tradição religiosa. Quem aqui tiver uma tradição religiosa, a sua tradição também é folclórica em algum nível, né? Então, a gente tem que fazer essa reutilização, a meu ver, né? E os novos movimentos religiosos, que também me interessam. E, por conta da minha atuação profissional e da minha atuação aqui, o eixo do ensino religioso também me é um eixo caro, porque sempre foi uma área de defesa minha. Por eu ter estudado na ciência da religião na UFJF, onde nós temos Elisa Rodrigues, por exemplo, que ontem estive numa mesa com ela na BHR, que é uma das grandes referências sobre o tema de ensino religioso no Brasil. Então, era muito forte lá na UFJF o tema ensino religioso na pós-graduação. E, por conta disso, eu já tinha contato e também já tinha trabalhado nessa área. E aqui eu assumo a cadeira de Religião e Educação. Então, esses temas, né, o contexto nacional do ensino religioso, contexto local, história do ensino religioso, folclore e saberes populares e locais adaptados ao ensino religioso, danças circulares adaptadas ao ensino religioso, produção de materiais didáticos, ABNCC, dilemas e propósitos de diálogo interreligioso, também são temas que me trazem, né? Então, são as minhas 2 frentes. Aí aqui eu queria brevemente com vocês fazer uma contextualização da importância da ciência da religião. Acredito que muitos de vocês já saibam disso, mas é importante a gente ver que em 2016 a ciência da religião deixou de ser uma sub-área da filosofia para ser uma área autônoma, né, que é a área 44, designada como ciência da religião e teologia pela CAPES. Então ela é reconhecida pelo MEC como uma área autônoma e a gente tem que brigar por esse reconhecimento, porque muitas vezes a gente tem políticas internas das outras áreas de saberes da universidade que tentam invalidar a nossa área por desconhecimento, porque acham que a gente está aqui praticando religião, né? Enquanto que é o que a gente vai ver que, na verdade, é bem diferente. Essa área ela é composta por 8 sub-áreas, né? Das quais são compostas por temas, né? Por eixos temáticos diversos. Então, a gente tem, primeiro, essa questão de que é uma área independente. E aí, para a gente entender até o contexto da minha pesquisa e eu explicar metodologicamente,
a gente tem que entender que a ciência da religião, apesar de estar nessa área, ciência da religião e teologia, ela não é teologia. Qual que é a diferença? A teologia ela é de um cunho confessional. Ela parte do pressuposto de uma religião, da existência de um Deus ou de deuses, né? Ela parte daquele pressuposto confessional e, a partir dali, analisa as demais religiões e analisa a si própria. A ciência da religião tem uma premissa, por natureza, neutra, por natureza científica. Nós não somos religiosos, até podemos ser no nosso íntimo, mas enquanto cientistas, nós não trazemos a nossa religião como um ponto de partida, né? Então, essa diferença promove a ciência da religião uma área independente e uma área que não é tão antiga quanto a teologia. Ela vai surgir já no bojo da modernidade positivista, exatamente falando dessa necessidade de estudar a religião por um ponto de vista, né, que não seja religioso, mas sim um ponto de vista científico. E aí, lógico, existem várias metodologias para a gente driblar as nossas pertenças religiosas, driblar, que eu falo, não pô-las de lado, mas as nossas pertenças e saberes religiosos permeiam a gente por todo momento. A gente tem meios de evitar que essa pertença contamine a nossa percepção sobre o campo, né? Porque às vezes você vai estudar uma coisa e você ou concorda muito com aquilo ou discorda totalmente daquilo. E você tem que saber ser neutro naquele momento, para sua concordância não influenciar na hora de você escrever lá o seu texto, usar palavras como tipo... fica absolutamente comprovado, né? Porque isso é uma forma de você enfatizar, de certa forma, o absoluto não cabe críticas, né? Então, tem meios da gente perceber e se auto-refletir. Eu acho que um dos pontos bons da ciência da religião é que ela me colocou em uma auto-reflexão sobre a minha forma de olhar e julgar o mundo, né? A partir dessa reflexão, a partir desse espelho. E aí aqui a gente tem, né, a fala tanto do Ruf e Portela, que foram professores meus lá na UFJF, que tem um artigo de 2002 muito bom para definir a ciência da religião, e o texto da CAPES, que reconhece na área, onde a gente lê que a ciência da religião não se confunde com a abordagem de caráter científico ou pseudocientífico para o estudo das religiões. Ou seja, nós não estamos fazendo pseudociência, nós somos cientistas, né? E aí aqui a gente tem uma questão epistemológica que eu sempre gosto de trazer para o pessoal da pós pensar, que é o termo. Vocês vão ver isso daqui, esses termos todos aplicados para a mesma área. Ciência da religião, ciências da religião, ciência das religiões e ciências das religiões. Aqui a gente tem uma epistemologia básica nesses termos que tem a ver com a oposição política daquele programa, daquele departamento, daquele local, né? A ciência no singular, ela vai compreender que aquele local tem um método único. E aí, por método único, a gente não ignora as metodologias das outras ciências, mas a gente converte essas metodologias das outras ciências dentro de uma metodologia única que é polissêmica, ou seja, que vai ter vários braços, mas que traz uma metodologia única, né? Que vai trazer uma sintetização, uma sistematização desses vários saberes e metodologias a partir da criação de uma única ciência, que vai ter, em muitos dos lugares, uma base puramente fenomenológica ou enfaticamente fenomenológica nesses departamentos, né? Ciências já entende que existe uma confederação, uma reunião dessas disciplinas com metodologias autônomas. Então, a antropologia da religião, a sociologia da religião, a psicologia da religião, aqui elas não se sistematizam em um único método. Elas são entendidas como autônomas entre si. Religiões, no plural, fala dessa autonomia e dessa pluralidade cultural irrevogável das religiões. Então, ou seja, reconhece que cada religião é única e que, portanto, a gente não pode equipará-las, né? E vai priorizar a autonomia das suas relações sócio-históricas. Enquanto a religião, no singular, ela vai pensar num ponto de vista mais substancial, não aqui a religião enquanto uma prática religiosa, mas religião enquanto um conceito, que é uma das primeiras tentativas, quando lá o Max Miller e outros teóricos começaram a pensar o termo ciência da religião, que é o primeiro que surge a ciência da religião, eles queriam, a partir das religiões comparadas, chegar à resposta do que é religião.
né? Então, a partir do comparativo das religiões, é entender o que é religião, esse conceito maior que abarcaria todas elas. Então, aqui a gente entende que existe essa aura, esse conceito, esse ponto em comum entre as religiões, que não é o ponto cultural, sócio-histórico, não é a equivalência entre essas religiões, mas um conceito do que seria religião, ou tentar chegar, porque nem a nossa área não tem esse conceito pronto, isso não é um conceito dado, né? Ainda é uma busca nossa de tentar entender, através das nossas abordagens hermenêuticas, o que seria, de fato, religião. Tá? E aí, dito isso, é importante que a gente entenda que mesmo as ciências da religião, elas já estão desenvolvendo métodos próprios, porque aqui você não é só antropólogo. Quando você vai fazer uma pesquisa, mesmo que seja de base ou de cume antropológico, e eu estou citando antropologia porque é meu caso, né? Então é a disciplina que me tange, você ali não faz só usando dados antropológicos. As ciências da religião, ou a ciência da religião, nos permite casar, costurar múltiplas metodologias e múltiplas disciplinas. A gente esbarra estudando o fenômeno pela antropologia, mas complementando pela psicologia, complementando na sociologia, complementando na história, na filosofia, né? Então, a gente, na literatura, às vezes, nas letras, a gente vai trazendo múltiplas disciplinas para tentar entender todo esse objeto de conhecimento que nós temos, que é a religião, né? Então, a gente tenta costurar. E por isso, mesmo a gente parecendo ter muitos métodos oriundos de outros lugares, essa costura é um método próprio da ciência da religião, né? Ou das ciências da religião. Então, é importante que vocês entendam que a ciência da religião é diferente, né? O Calvani Cinto Ingrid, que está aí fazendo doutorado na sociologia, mesmo ela continuando a pesquisa dela, ao entrar no departamento de sociologia, que tem uma metodologia específica sociológica, ela restringe essa base metodológica dela, enquanto no momento em que ela está na ciência da religião, ela amplia essa base metodológica. E aqui eu não estou falando que a ciência da religião é melhor que as outras, não. Tá? É importante a gente entender que são direcionamentos sobre um estudo. E é importante estudos afunilados, porque eles nos dão base para estudos generalizados. Tanto que a gente usa muito da sociologia da religião, da antropologia da religião, da psicologia da religião e de outras áreas que fazem parte também desses outros departamentos. Aí aqui eu deixo algumas sugestões para quem tiver interesse nessas partes mais metodológicas. Inclusive, leiam os autores clássicos da ciência da religião, né? E aí aqui eu cito 3, que para mim são os meus 3 mais caros, que é o Max Miller, Mircea Eliade e Rudolf Otto, para vocês entenderem como a ciência da religião é pensada por esses caras que começaram a esboçar, né, o que a ciência da religião vem a ser hoje, mas tem autores mais recentes. Esse livro do Grechat, né, do que é a ciência da religião, é fundamental para mim, é um dos livros extremamente fundamentais, e esse livro do Emerson, eu esqueci de colocar a data dele ali, 2020, Como Estudar Religiões, também é um livro muito bom porque ele é atual e ele vai trazer todas essas problematizações. Mas aqui tem algumas sugestões para vocês, e aí a gente vai entrar na minha pesquisa de fato, que acho que é a parte que vocês estão mais curiosos, né? Então eu estudei bruxaria, eu acho que a imagem vai ficar um pouquinho escura, mas a gente vai tentar ver. Eu vou trabalhar fotos, tem problema não? Não. Você vai tentar ampliar, né? Cuidado aqui para não esbarrar no pé ali. Eu vou comentar a minha pesquisa para vocês muito pela imagem. Parte da minha pesquisa eu consegui fotografar, autorização para uso de fotos. Não, está tranquilo. Essa parte foi pensada para ser curtinha mesmo, até para problematizar. Obrigado, Calvani. A ideia é trazer essas fotos para vocês terem uma ideia do que é o campo e problematizar depois a vocês as perguntas que essas fotos suscitam em vocês, né? Então, a minha escolha metodológica, ela foi uma escolha muito pautada pela antropologia da religião, que é a minha disciplina que me é cara, mas eu tive que, inevitavelmente, perpassar por compreensões aí, tanto da sociologia, mas também da psicologia, né? Principalmente na hora de entender essas subjetividades. E apesar da minha pesquisa não ser pautada inicialmente numa questão de gênero, me foi inevitável pelo campo trabalhar questões de gênero.
às vezes o campo surpreende a gente. No meu caso, o campo foi dando tantas batidas na porta, né? O gênero foi dando tantas batidas na porta que chegou um ponto que eu não tive como driblá-lo, né? Eu tive que entrar numa análise em questões de gênero. Isso porque começa com o empoderamento da mulher, abre aspas, né? Eu vou falar isso para vocês, que não é bem o empoderamento da mulher, mas parece o empoderamento da mulher trazido pela Wicca, e que já trabalha a questão de gênero ali, e depois essa questão de como que esse empoderamento recaía negativamente nas comunidades LGBTQIA+, especificamente na comunidade trans, principalmente na hora de falar desse empoderamento casado, na hora de trazer essa contextualização desse empoderamento para essas comunidades. E eram comunidades que eram frequentes nesses rituais. Então, trabalhar como que esses problemas, essas tensões apareciam ali, me foi recorrente até tornar-se necessário. E aí, para vocês entenderem, né, eu queria trazer para vocês, acho que vai estar muito escuro, mas talvez dê para vocês verem. Talvez melhore. Deixa eu colocar, eu acho que só o áudio que não vai sair. Mas vamos lá. O áudio não vai sair não. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu volto aqui depois, que eu vou ligando o computador. Eu vou ligando o meu computador e tento trazer o áudio do meu computador para vocês terem esse acesso. Eu parti, então, da minha pesquisa no primeiro momento, querendo entender quais eram as deidades da Wicca. A Wicca se diz politeísta, mas eu chego à consideração de que ela, na verdade, é duoteísta. Porque a Wicca prega que eles acreditam em dois deuses, que seria o grande deus e a grande deusa. Essa deusa seria a reunião de todas as deusas que a humanidade cultue, e esse deus a reunião de todos os deuses que a humanidade cultue. Esses deuses regem as estações no seu ciclo anual, em que são os festivais, os 8 festivais celebrados pela Wicca, em que conta com o momento de plenitude da deusa e do deus, quando eles estão casados, bem felizes, que seria o verão. Logo depois desse tempo, começa a vir os prenúncios do outono, e esse deus morre, né? Ele envelhece e ele morre. Em algumas versões do mito é a deusa que o mata, em outras versões ela acompanha ele no seu percurso de morte. Quando morto, esse deus entra para o submundo, que seria o próprio útero dessa deusa, onde ele renasce no auge do inverno, com uma nova criança, filho dessa mesma deusa, que vai envelhecendo, que vai crescendo, até atingir a juventude e enamorar dessa deusa. E dessa juventude, ele então se casa novamente com essa deusa, e nesse casamento entende-se um ato sexual, um ato de procriação, e nesse momento do ato de procriação, ele se gesta novamente ali, inicia um novo período de plenitude, né, do verão. E a deusa, para acompanhar esse processo do deus, ela é uma deusa chamada tríplice, porque ela vai ter 3 fases, que seriam as fases da lua, em que ela se torna jovem, como aquela que é enamorada, a mãe, como aquela que é a própria mãe do deus e também a mulher grávida, e a anciã, aquela que o acompanha no seu leito de morte ou que, né, é a responsável por matá-lo. E a sua fase oculta, que seria a lua nova, que é o momento em que ela entra dentro de si para resgatar esse deus da morte, né? E aí, essas 3 imagens de cima são imagens que eu pedi na verdade, essas 2 primeiras imagens que eu pedi para as sacerdotisas que eu estudei, para me dizerem o que era deusa para elas. E aí uma me mostrou um altar com a imagem de Gaia e a outra me mostrou uma imagem da própria natureza. E aí eu fiz uma análise hermenêutica, né, dessas imagens e achei na internet essa terceira imagem, que para mim é a que melhor representa o mito da deusa, até pelo seu êxtase quase sexual, e o deus, como sendo considerado o céu e a deusa a terra, ali faz parecer esse ato procriador entre os dois, né? E é uma imagem atribuída a ela. E ali a gente tem um outro altar com 2 imagens, a deusa e o deus, né, colocados no altar do Dia dos Mortos. E aí, falando da questão brevemente do empoderamento, a gente tem essa questão da mulher sendo empoderada, e aí a gente tem essa frase clássica aí, né? Somos os netos e netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, fazendo
continuidade que a Wicca traz de uma bruxaria medieval, antiga, né? Mas é uma continuidade que só existe para eles, não é validada historicamente. E o empoderamento, porque é a mulher que atinge esse lado da suma sacerdotisa, é a mulher que se torna a mais importante nessa religião. Porém, esse empoderamento, ele é complicado. Porque, no caso da mulher, ela é sim empoderada, ela é sim revalorada, mas o seu ambiente de fala ainda é o ambiente da cozinha. Ela é empoderada enquanto mãe, enquanto aquela capaz de gestar vida. Ela é empoderada porque ela detém os poderes sobre a cozinha, os temperos, a transformação, a magia do cozinhar. A mulher não é empoderada com a liberdade de ser diferente do papel que a sociedade atribui para a mulher. Só esse papel passa a ser mais valorizado do que o papel do masculino. Então é um empoderamento, mas é um empoderamento que não tira nada do lugar, né? E aí eu estou sendo bem rápido, tá, gente? E aí outra parte minha de estudo foi a questão da cura, a premissa da cura. E aqui a gente tem uma roda de cura, que era uma roda mágica, feita com a caixinha de Bridge, que é uma das deusas da cura, onde você colocava nome de pessoas que precisavam ser curados nessa caixinha. E durante o ritual, as pessoas que precisavam de cura, seja emocional, espiritual, física, se sentavam ao centro, enquanto os demais ficavam emanando essa cura através do canto do lado de fora. E era um momento muito intenso, onde as pessoas tinham descargas emocionais muito grandes ali naquele processo, né? Então eu trouxe um pouco dessa subjetividade que faz parte desse processo de empoderamento, curar o seu lado interior para você se renascer enquanto uma pessoa nova, empoderada, mas empoderada nesse local de fala. E é esse problema que tangeu a comunidade LGBTQIA+. Porque se o Deus e a deusa representam um par divino, qual é o lugar de dois homens ou duas mulheres nesse par divino? É porque um deles tem com certeza uma essência masculina e o outro tem uma essência feminina. Você ainda tem que trabalhar a ideia de essências para ser justificado. E a mulher trans, que é empoderada, mas não tem útero, não pode ser mãe? Não, é porque ela ainda tem uma essência masculina. E muitas vezes, nos grupos de sagrado feminino, mulheres trans eram impedidas de participar porque não tinham útero. Então, aonde entra, eu peguei com relatos de mulheres trans, peguei relatos de pessoas trans, né? Aonde que entrava esse problema e esse empoderamento aí? Deixa eu voltar lá para o videozinho, então, para a gente ver. E aí, isso é bem en passant, gente, para suscitar as dúvidas de vocês mesmos. Eu quero ter retornos, tá? Porque se eu fosse falar e adentrar da questão da minha pesquisa, eu teria que ficar aqui horas e horas. E aí, só para pontuar vocês, eu gastei 4 anos de pesquisa. Desses 4 anos, eu tive o problema de 2 deles serem pandemia. Então, assim, isso também causou vários problemas em que a minha pesquisa foi interrompida. Eu não pude estudar todos os festivais, né? Eu tive uma série de problemas aí ocasionados por essa questão pontual. Aqui o vídeo, gente, ele é um vídeo bem curtinho, só para vocês terem uma... Deixa eu só ver se... Aqui foi. Ele é um vídeo bem curtinho, que foi um trecho que eu gravei com a autorização do momento de purificação do ritual, que quando se abre o ritual, se faz um banimento das energias negativas, e aí você passa por um portal, né? Antes de chegar nesse momento da filmagem, a filmagem já foi depois desse portal, a gente é levado em fila, fica uma pessoa segurando um jarro de água e um incenso, e a outra segurando uma vela, né? E a gente passa pelo meio dessas duas pessoas, como se fosse um portal, sendo purificados, deixando as nossas impurezas, saindo e entrando numa espécie de antiestrutura, onde a gente sai ali do momento mundano para ser igualdade. Vocês vão ver muitas falas, como eu mostrei ali no ritual de cura, né? O canto falava, somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem um fim, né? Eu sou um círculo e nele você me cura, você é um círculo e nele eu te curo, né? Ou seja, a ideia do círculo, da unidade, todos estarem em igualdade ali, é muito grande, é muito forte. Então daí é uma purificação para você despir-se desse seu lado, né? Por assim dizer.
Deixa eu... Opa. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Eu vou ter que tentar dar play aqui nos dois simultaneamente. Voltou. O som aqui é que não saiu. Que aqui tá pegando, mas tá sem som. Ok, consegui resolver o som. Agora vamos lá. Deixa eu fazer assim, só para... Essa do meio é a suma sacerdotisa, tá, gente? Que tá com o tambor ali no centro. Os rituais aconteciam na garagem da casa dela, no subúrbio de São Paulo, numa região que não é tão suburbana assim, né, que é Interlagos, e reunia pessoas da grande São Paulo toda. Enfim, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E agora é ouvir, ou agora ou depois, num outro momento. Parabéns. Antes de passar para